Olá, estamos apresentando um programa Simpla Farma Saúde e hoje nós contamos aqui com a presença do senhor Rafael Públio. Ele é sócio-diretor da empresa Santa Casa Boas Ideias e Projeto, Santa Causa Boas Ideias e Projetos, consultor de projetos de inclusão e diversidade. Tudo bem com você, Rafael? Tudo bem, Brito. Queria primeiro agradecer pelo convite, né, a professora Eunice, a você. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir aí nesse bate-papo. Muito bem. Contamos com a professora e você, professora. Novamente uma alegria estar aqui, estar com você, Rafael, com você, Brito, e trago aqui uma palavra da presidência da FEComérciários. Muito bem. Rafael, eu gostaria que você falasse aqui para o nosso público aí, o que faz a Santa Causa hoje, assim, o trabalho da Santa Causa hoje, o que você gostaria de levar aí para os nossos telespectadores, o seu trabalho aí, para divulgar aí o seu trabalho, por favor, e eles conhecerem um pouco da sua empresa aí. Tá. Bom, a Santa Causa é uma empresa que surgiu esse ano, 2016, bem recente ainda, e a gente trabalha desenvolvendo projetos de inclusão e diversidade para empresas e também dando suporte às entidades e às causas. A gente vem de uma experiência, tanto minha quanto da minha sócia, aí de mais de 12 anos trabalhando com políticas públicas, trabalhando no governo, e aí a gente sentiu que 2016 foi um ano importante e era o momento da gente começar a trabalhar com políticas públicas fora de uma estrutura de governo, que está muito relacionado com aquilo que a gente acredita. Então, a Santa Causa, de maneira bem resumida, é isso. Muito bem. Sabe, nós da FEComérciários trabalhamos muito para capacitar todos os dirigentes sindicais a atuarem no desenvolvimento de políticas públicas, porque entendemos que o meio sindical ele tem como exercer, de alguma forma, força, juntar grupos sociais que possam interagir no desenvolvimento de boas práticas para as políticas públicas. Por isso, é importante estarmos juntos. Muito bem. Eu gostaria que você falasse também um pouco, Rafael, sobre a questão da LBI, também um pouco para nossos telespectadores. Então, a LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, né? É a Lei 13.146, foi sancionada em 2015 e entrou em vigor agora em 2016. O que ela trouxe de importante? A LBI é talvez o grande marco recente dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Eram 127 artigos que viraram 120, porque 7 foram vetados. Em todas as áreas, aborda a questão da educação, a questão da assistência social, da cultura, do trabalho, tudo relacionado à pessoa com deficiência. Então, a gente acredita que a LBI ela traz uma série de avanços para a pessoa com deficiência. Beleza, o que você acha que deveria acontecer hoje na sociedade para facilitar essa questão da inclusão de pessoas no trabalho, assim, no mercado de trabalho? Então, hoje a gente tem ainda como maior barreira, assim, a gente vem falando um pouco no campo de legislação e direito, a gente tem a lei de cotas. A lei de cotas é de 91, né? A gente tem 25 anos de lei de cotas, né? A gente tem no Brasil 45 milhões de pessoas com deficiência. E o número de pessoas com deficiência contratadas ainda, a gente que trabalha com isso não consegue considerar como satisfatório. A gente tem 400 mil pessoas com deficiência contratadas, né? De 45 milhões, se a gente fizer um recorte dentro dos 45 milhões, a gente tem 31 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE, em idade de trabalho. A gente tem 13 milhões de pessoas com deficiência com um nível superior, que é uma reclamação que as empresas têm, né? Não encontro pessoa com deficiência com nível superior. O IBGE mostra o contrário. E ainda se a gente fizer um recorte considerando só pessoas com deficiência severa, porque existem, às vezes as empresas criticam, mas o IBGE, a forma de levantamento de dados
ela foi muito genérica e o grupo é muito grande, então tudo bem. Se a gente fizer um recorte menor, só de deficiências severas, a gente tem em idade de trabalho, a gente tem 9,3 milhões, né? É um número bem grande e a gente precisa trabalhar, então, como maior barreira a questão atitudinal, porque esse número ele não muda porque ainda existe uma resistência das empresas. As empresas, às vezes, elas não têm informação, ou elas não têm informação porque elas não querem buscar. Ou seja, elas não querem lidar com essa questão. E aí isso é uma barreira muito grande para ser abordada. Quando a gente conseguir trabalhar com isso, derrubar essa barreira, aí a gente tem uma possibilidade de gestão inclusiva maior e uma sociedade mais inclusiva também. Pode até não parecer, mas o que dá a entender diante do quadro, como você explica, é que as empresas, não, na verdade, não estão cumprindo a cota, né? A bem verdade é essa, né? Porque pelo número de pessoas com deficiência que você falou que está no mercado de trabalho hoje, está no mercado de trabalho hoje, disponível apto para exercer qualquer atividade. E o que está realmente empregado, o número é muito grande da diferença, né? Sim, não, com certeza. Então as empresas parecem que não estão cumprindo a lei de cota, né, no caso. Felizmente a gente tem sim algumas iniciativas positivas, também a gente não pode generalizar. O sindicato tem um papel muito importante nisso, por quê? Porque o sindicato ele acaba fazendo o papel de ligar os envolvidos. Então, assim como ele liga o trabalhador, e o trabalhador com deficiência está dentro do mundo do trabalho, ele também faz essa relação com as empresas e também faz a relação com o governo, né? E fora outra relação importante também, que é a relação com as entidades, né? Com as ONGs. Então, quando a gente consegue reunir todo esse pessoal, aí a gente tem uma massa crítica, tem um grupo maior que pode provocar uma transformação. Veja, isso é tão verdade que nós, até para ampliar esse trabalho, a gente começou, de fato, a fazer mais café sensorial, onde nós reunimos todas as pessoas com interesse em discutir o assunto da inclusão e falamos sobre a inclusão. Pensando até, Brito, que hoje você tem esse aumento, você tem um aumento de pessoas com deficiência devido aos acidentes de trânsito. As pessoas também elas vão se tornando mais velhas, vão tendo outras deficiências, outras dificuldades com a mobilidade. Então, tudo isso é importante. Quando a gente pensa na inclusão, não é somente da pessoa com deficiência, mas da diversidade como um todo. O que é importante é que hoje em dia a conscientização da sociedade deve estar bem voltada para essa questão, porque qualquer um cidadão, qualquer um de nós, podemos nos tornarmos uma pessoa com deficiência. Hoje em dia é acidente, é uma doença, é a idade que chega. Então, eu acho que isso é um ponto muito, muito importante que seja abordado, que seja conscientizado as empresas, a sociedade de um todo, né? Porque só aumenta esse número, né? Na grande verdade, né? Porque cada dia que passa, a população brasileira hoje está envelhecendo um pouco mais, tem a longevidade um pouco mais avançada, tanto é que eles querem mudar a lei daqui, a lei de lá, mas prejudicando, não para ajudar, né? E o nosso objetivo é realmente ajudar o trabalhador. Eu gostaria que você, Rafael, abordasse um pouco o que está acontecendo no Congresso Nacional hoje, a crítica que nós devemos fazer em relação às mudanças que estão tramitando no Congresso, tanto na questão do universo do trabalho, como na questão da aposentadoria também, que é o que nós estamos falando justamente da velhice que acaba causando aí uma deficiência, né? Eu gostaria que você fizesse a sua explanação aí, um ponto crítico de todas essas mudanças aí. Fica à vontade. Então, olha, Brito, eu trabalhei 15 anos com política pública dentro do governo. Eu sempre tive um olhar bastante romantizado do papel do servidor público. Justamente por acreditar que a política pública ela tem que vir de fora para dentro, né? A política pública ela é construída pela sociedade, pelas pessoas. A partir do momento que essa relação de troca ela é desconstruída, ou seja,
quando as pessoas que estão lá, elas deixam de ouvir o que a sociedade demanda, as políticas elas já ficam um pouco mais questionáveis. Então, isso tem consequências. No caso das pessoas com deficiência, elas estão nesse grupo de pessoas que vão sofrer as consequências como todo mundo, né? Eu me preocupo bastante com a forma que as coisas estão sendo conduzidas. Eu acho que os direitos coletivos eles estão sendo de diversas maneiras ignorados dentro das nossas instituições governamentais e, assim, como brasileiro, isso é um brasileiro que já trabalhou no governo, já esteve do outro lado, isso é muito triste. Agora, por outro lado, também como brasileiro, a gente tem esperança que as coisas aconteçam, justamente porque as pessoas têm se mobilizado. E aí os grupos têm se reunido e têm militado em favor de seus direitos. Então essa é a esperança que eu tenho, mas o cenário de fato é muito preocupante e triste também. É verdade. Nós temos que pensar que há o congelamento de verbas para a educação, verbas para a saúde, mudança no tempo de trabalho para que a pessoa se aposente. E, com certeza, isso vai... todas essas flexibilizações vão prejudicar o trabalhador de alguma forma. Com certeza impactará no mercado de trabalho e na sociedade em comum, né? E como nós também de sindicatos não somos a favor dessas mudanças, tem que ter mudança sim, não da maneira como está sendo proposta, acaba prejudicando muito a sociedade e os trabalhadores em geral. Eu vou chamar um vídeo aí da FEComerciários, aí com a palavra do presidente Luiz Carlos Mota, dentro desse tema aí da mobilização, de como tem que ser feito, a maneira de você fazer, que os sindicatos estão mobilizados, mas de forma ordeira, organizada, e eu acho que a sociedade tem que trabalhar dentro desse contexto, né? O direito de manifestação é livre e deve ser feito, é democrático, mas de maneira ordeira, de uma organização e muito bem controlado, muito bem organizado pelas entidades que organizam, né? E o presidente Mota vai trazer aí uma palavrinha sobre essa mobilização das centrais, sindicatos e federações. Com vocês aí o vídeo aí com o presidente. Por mais dramático que sejam os cenários político e econômico, é preciso valorizar a paz social. O sindicalismo comerciário repudia atos de vandalismo cometidos por determinados grupos com base na falsa alegação de protestar contra medidas de arroxo anunciadas pelo governo federal. Sim, o Brasil deve protestar contra a precarização dos direitos trabalhistas e previdenciários e lutar pela dignidade humana. Mas, para esses atos reivindicatórios serem vitoriosos, eles devem ser organizados e, acima de tudo, pacíficos. Como você vê aí, nós estamos aí mobilizados, unidos, e nosso objetivo é defender o direito dos trabalhadores. As mudanças poderão acontecer, mas que não tragam prejuízo aí para o trabalhador, porque o trabalhador já é sofrido. Nós sabemos que essa CLT nossa, desde 1943 foi promulgada no Brasil, mas ainda não teve melhorias para atender melhor a sociedade. E ainda os poucos direitos que nós temos que ser retirado por conta de mudanças, fatores econômicos e outras administrações que o governo deixou de fazer aí no passado, nós não podemos responsabilizar o trabalhador por pagar essa conta. Então, nossa mobilização é clara, é objetiva, direta, mas de forma organizada, consciente, para que realmente as mudanças sejam satisfatórias ao universo do trabalho, né? Gostaria que você falasse um pouco aí também, Rafael, sobre o que você vê lá em Brasília agora, em relação a esses projetos que estão lá, o que você espera que aconteça ali, ou que a sociedade deve estar atenta no que deve acontecer lá em Brasília? Então,
Falando da pessoa com deficiência, eu acho que o momento, a gente vem com a Lei Brasileira de Inclusão, e dentro de um processo de construção de política pública, agora a gente está na fase de implementação dela, né? Ela aborda diversos direitos que vão precisar ser regulamentados. Como ela está em vigência desde janeiro do ano, eu acredito que muitos pontos ali, inclusive, já deveriam ter sido regulamentados, né? Mas o governo, ele parece que tem outros interesses e acaba deixando essas questões importantes de lado, ou acabou deixando pelo menos esse ano. Então, a minha expectativa é que entre nesse processo de regulamentação. Eu torço para que seja um processo participativo, que os envolvidos, as pessoas com deficiência, possam ter voz, porque a efetividade da política ela depende disso. Então, assim, na construção da lei, ela foi apresentada como um projeto de lei lá em 2000. Foram 15 anos de tramitação, né? Foi odiada durante um momento e depois adorada. Ela teve algumas divergências com documentos como a Convenção Internacional da ONU. Daí ela foi repensada para ela entrar em sintonia com a Convenção. E aí a gente chegou num texto muito melhor, mas por quê? Porque ele não tinha dono. Porque, principalmente na fase final, o processo de construção da lei envolveu a participação das pessoas. Foram consultas públicas, diversas audiências públicas no Brasil inteiro. Agora, assim, se o processo de regulamentação ele não for parecido, se ele não envolver, se ele não ouvir as pessoas, muito do que foi construído durante todo esse tempo corre o risco de ser perdido. Então, eu acredito que o momento agora é esse. E aí, outra coisa que eu penso, na minha opinião, assim, eu acho que o governo ele tem que prestar atenção que, independente de resolver questões de crise, ele tem um compromisso com o cidadão. As políticas de governo, elas têm que entender, elas têm que atender o cliente do governo. O cliente do governo é o cidadão, né? E dentro desse grupo de pessoas, a gente tem toda uma diversidade. Então, isso tem que ser pesado e não pode ser deixado de lado, né? Que seria talvez o elo mais fraco aí. Eu sei que um dos pontos que era cogitado que a LBI mudasse a quantidade de pessoas, né? A quantidade de pessoas pelas cotas. Isso não passou. Isso foi um prejuízo muito grande, não foi? Ah, sim, não, com certeza. Foi um artigo que foi vetado, que determinava que empresas com 50 ou mais funcionários, eles entrassem na cota contratando uma pessoa com deficiência. Essa mudança ela ia ser bastante importante, porque ia incluir as empresas um pouco menores, mas que no processo de colocação, no processo de sensibilização, elas têm um papel muito importante. Então, assim, às vezes é mais fácil você chegar numa empresa menor, que você vai lá e vai falar com o dono da empresa. E vai mostrar para ele a importância de ter uma gestão inclusiva. Uma empresa maior, às vezes você não consegue chegar nesse nível de gerência. Você tem lá o RH que está batalhando, que tem todos os desafios do mundo, inclusive tem desafio interno de convencer a alta gerência. Mas a gestão inclusiva, esse convencimento, essa sensibilização é um pouco mais complicado. E fora que as pequenas empresas elas estão aí no nosso dia a dia, o processo de conscientização da sociedade ia ser muito bacana, né? A gente ir no supermercado do lado da sua casa e você ter pessoas com deficiência te atendendo. Hoje você já tem, mas assim, a gente quer que esse número ele esteja no mínimo de acordo com a estatística que a gente tem, né? Quando a gente atingir o ponto de pessoas com deficiência equilibrando com as pessoas com deficiência colocadas no mercado de trabalho, a gente vai ter esse convencimento. E esse grupo de empresas ia contribuir muito com isso. Infelizmente não deu para... o artigo foi vetado, mas o que não impede que essas empresas, por entender a importância da diversidade, que elas façam, que elas contratem pessoas com deficiência. Esse é o lado que eu acredito, né?
Hoje as empresas elas dependem de inovação, né? Uma empresa que não inova, ela vai ficar atrasada. E para mim não existe inovação sem diversidade. Sim. Com certeza. Então, esse projeto lá em Brasília, eu acho que fizeram foi não entender, ou se entenderam, não quiseram aprovar, porque a gente vê, no nosso ponto de vista, o que nós fazemos é melhorar cada vez mais, porque a pessoa com deficiência antigamente era vista como um problema na sociedade, tinha que ficar no INSS, receber do INSS e tal. E o que nós queremos provar justamente o contrário, que a pessoa com deficiência, ele tem capacidade para produzir. E isso vem contrário ao que eles pensam, porque nós estamos querendo que a pessoa demonstre o seu potencial e produza o que realmente ele é apto a produzir. E já a legislação já entende que não aprova uma lei dessa, onde vem beneficiar tantos trabalhadores que estão aptos no mercado de trabalho. Aí não aprova isso, fica naquele questionamento da conscientização. A conscientização é o nosso trabalho, que nós fazemos hoje em dia, procurando divulgar a questão da contratação, levando a informação que no mercado hoje em dia tem muita mão de obra disponível para trabalhar nas empresas com habilidade, competência para exercer qualquer função, né? E a dificuldade dessa contratação é triste, uma situação dessa em relação ao mundo atual que nós vivemos, né? Sim. Rafael, você tem percebido, através do trabalho da Santa Causa, as empresas procurando conhecimento sobre a LBI, elas estão interessadas de fato? Sim, isso é um indicador positivo, assim. Desde que a gente fundou a Santa Causa, muitas empresas, muitas pessoas, muitos interessados em conhecer a lei. É lógico, a gente tem que divulgar mais, mas é um indicador positivo, sim. Eu acho que o nosso papel, como pessoas que militam pela causa da pessoa com deficiência, é disseminar a lei. E, enfim, isso todos que trabalham com isso, né? E eu acho que uma coisa importante também é a gente tirar um pouco essa relação de que a sociedade pensa que a acessibilidade é só para a pessoa com deficiência, né? Verdade. Então, enquanto a gente não mudar isso, a gente ainda vai sofrer com essa barreira de atitude. A acessibilidade, ela é importante para a pessoa com deficiência, sim, é fundamental. Ela contribui para um grupo muito maior de pessoas que às vezes a gente não pensa, né? Uma gestante, um idoso, uma mãe com uma criança de colo, uma pessoa que quebrou a perna, por exemplo. E, além disso, em muitos projetos que a gente participou, que a Santa Causa esteve de alguma forma envolvida, a gente percebeu que fazendo a acessibilidade motivada pela questão da pessoa com deficiência, a gente tem ambientes, projetos, produtos que são melhores, são mais seguros, trazem mais conforto para todo mundo, né? Então, por exemplo, a empresa ela tem que ter a visão de que a acessibilidade não é uma necessidade do trabalhador com deficiência, é uma necessidade dela. Ela tem que ter acessibilidade. Se ela não tem, mas eu não tenho funcionário com deficiência, por isso eu não tenho acessibilidade. Não importa, você vai ter que ter acessibilidade. E você vai ter funcionário com deficiência. Então, é meio que mudar essa chavinha aí de acessibilidade pessoa com deficiência. E ainda mais, assim, a relação que fazem acessibilidade pessoa com deficiência física, muitas vezes. Aí você já está excluindo a deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, enfim, e o transtorno mental. Então, tem um grupo aí um pouco mais amplo. Essa mudança de cultura é importante. Muito bem. E a gente vem lutando por isso, né, Brito? Com certeza, o nosso trabalho é realmente levar a informação ao trabalhador. Nosso objetivo é fazer com que essas mudanças realmente aconteçam no país, que a sociedade merece, né? E a qualidade de vida melhora para todo mundo, né? Porque, como você falou, são várias deficiências e todas elas têm que ser respeitadas dentro do seu contexto.
E cada empresa, ao contratar, é questão de adaptação, adequar o ambiente de trabalho para cada tipo de deficiência, que o resultado vai aparecer, com certeza, né? Sim, não, com certeza. Gostaria, Rafael, que você deixasse aí as considerações finais, o contato da sua empresa, como as pessoas possam fazer um contato aí, esses empresários que queiram realmente sim, ter uma informação mais precisa, que fique à vontade, pode divulgar aí o seu contato para que realmente esse trabalho aconteça como a gente imagina, né? Tá legal. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Simprafarma, a FEComércio, por trazer a pauta, né, que já é muito importante. A Santa Causa está à disposição de todo mundo, a gente trabalha levando conhecimento, são palestras, sensibilizações, a estruturação do projeto de inclusão e diversidade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, o nosso site é www.stacausa.com.br. Nosso e-mail é stacausa@stacausa.com.br e o telefone é 11 983 72 8827. A gente está à disposição e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem. Obrigada. E você, professora? Agradeço imensamente pela participação do Rafael, trazendo todos esses conhecimentos que são importantes. Agradeço a você, Brito, por mais esse programa, pela parceria que temos para desenvolver informação de qualidade para todas as pessoas. Muito bem. Então, muito obrigado a vocês pela participação. E eu gostaria de deixar um abraço aí a todos os práticos de farmácia da Grande São Paulo, aos comerciários do Estado, que nós representamos em todo o Estado, né, através dos 70 sindicatos filiados. E eu gostaria de deixar um abraço a todos os trabalhadores brasileiros, porque hoje a questão é a luta do Brasil, né? E os sindicatos, realmente, nós como sindicatos, estamos aí preocupados com as mudanças que poderão vir para vocês, trabalhadores. Então vamos lutar juntos, vamos brigar pelos nossos direitos, porque o que nós conquistamos não podemos perder. Então um abraço a todos e tudo de bom para vocês aí da categoria.